1 até o 8. Neemias capítulo 8, dos versículos 1 a 8. Os irmãos já encontraram? Amém. Então os irmãos acompanhem comigo, por gentileza. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, Anaías e Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua mão esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Assum, e Rasbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Amém? Bom, irmãos, nós estamos numa sequência de estudos pela graça de Deus. E hoje, do que nós, durante todo esse tempo, a gente vem tratando, falando das Escrituras, definimos o que é doutrina, a diferença dela entre costume, a diferença de costumes e doutrinas. Falamos da Bíblia como a revelação de Deus, as formas como Deus se revelou à humanidade, né? Depois, na aula 4, nós falamos do estudo da Bíblia, por que estudar, como estudar, os benefícios de estudar e os tipos de estudo ou métodos de estudo da Bíblia. Na semana passada, estudamos a Bíblia como livro, então iniciamos um estudo nesse sentido e falamos de maneira bem panorâmica e sintetizada como ela chegou até nós, em que línguas ela foi escrita, os materiais utilizados para escrever, os formatos originais dos livros. Nós mostramos, até trouxemos o material para que os irmãos conseguissem ter pelo menos um contato da forma que era na época. Nós falamos dos nomes da Bíblia, nomes que são extraídos da própria Bíblia, ou seja, que a Bíblia dá a si mesma, né? Também falamos do nome que consta na capa da Bíblia, que é esse que a gente sempre cita, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, né? Que significa um conjunto de pequenos livros. Falamos da estrutura da Bíblia, como o Antigo Testamento é estruturado, lei, história, profetas e etc. Falamos do Novo Testamento também, da estrutura do livro, e o tema central, que é o Senhor Jesus Cristo, e mostramos nos vários livros da Bíblia, como Jesus, ele pode ser visto e ele é visto nos livros da Bíblia. Ou seja, todo livro tem um tema, e o tema da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Hoje nós vamos estudar, com a graça de Deus, a transmissão do texto bíblico pelos séculos
e também um pouco do manuseio. Tudo isso que nós estamos falando faz parte do bom manuseio da Bíblia. Então nós estamos dando uma visão geral para que os irmãos consigam ou comecem a praticar o manuseio, ler, abrir, achar um livro com facilidade. Isso faz parte, né, de uma boa leitura, e a boa leitura e meditação faz parte, é essencial à edificação correta da vida de uma igreja, de um crente, né? Então, nós vamos tratar hoje a formação do cânon sagrado, as principais traduções ou versões da Bíblia, a importância de várias versões para uma correta e mais precisa interpretação, e como ler referências bíblicas. São assuntos que a gente tentou sintetizar e facilitar a linguagem, deixar o mais simples possível para que todos os irmãos consigam entender. Então vamos lá. Algumas considerações iniciais, quando se estuda a Bíblia, bibliologia ou a doutrina das Escrituras, é que a gente saiba entender ou interpretar o que significam essas abreviaturas, né? A primeira lá em cima é o famoso AC, que significa antes de Cristo, ou seja, antes de Cristo nascer. Exemplo ali, 1500 antes de Cristo, significa que nós estamos falando de uma data 1500 anos antes de Jesus nascer, tá? Por quê? Quando se estuda bibliologia, documentos antigos, livros antigos, sempre a gente vai ver citação, 1500 anos AC, 2500 anos AC, 4000 anos, e muita gente acaba se confundindo, porque a gente conta de Jesus para trás. Nós estamos acostumados sempre a contar 2001, 2002 para frente. Quando você faz o caminho contrário, a gente acaba se confundindo. Então, isso é importante. No trecho de baixo, na frase de baixo, é o DC ou AD, que significa depois de Cristo ou o ano Domini, ou seja, depois do seu nascimento ou o ano do Senhor. Então, DC e AD significam a mesma coisa. É o período depois que Jesus nasceu. Tá? Tudo bem até aqui? Porque eu vou citar a hora, vez por outra, e às vezes eu não quero que ninguém se confunda. Um detalhe importante que nós colocamos ali, as datas são sempre aproximadas, porque nós estamos falando, a Bíblia é um livro de muitos e muitos e muitos anos, então a datação, né, não dá para se colocar as coisas com exatidão. Foi exatamente nesse ano, principalmente os livros do Antigo Testamento, então são datas aproximadas. Pode ser que alguém aqui que já tenha estudado a respeito disso enxergue uma outra forma, uma outra datação. Isso faz parte desse tipo de estudo. Então, seguindo lá. O primeiro ponto que nós vamos ver é o cânon sagrado. O que é o cânon sagrado? Acompanhe comigo a leitura. Embora a história do desenvolvimento do cânon seja muito importante para nós, não é nosso objetivo explorá-la aqui. Vamos direto ao significado que nos interessa. No contexto religioso, cânon significa a regra ou a norma de fé e prática. A Bíblia é a nossa norma ou regra de fé e prática. Então, todas as vezes que no ensino, ou pregação, ou leitura, você se deparar com esses dizeres, cânon sagrado, isso se refere aos 66 livros da Bíblia, ou seja, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo, que é a nossa norma de regra e fé e prática, ou seja, os livros inspirados por Deus. Os livros da Bíblia foram assim chamados, ou seja, foram chamados de cânon sagrado para diferenciá-los dos chamados apócrifos. Eu já vou explicar para os irmãos o que é os apócrifos. Então, todas as vezes que você ler, ou que se falar no púlpito, o cânon sagrado, o cânon das Escrituras, nós estamos nos referindo aos livros inspirados, aos livros da Bíblia. Tudo bem também? Ok? Vamos seguir em frente. Então, eles foram assim chamados para diferenciá-los dos chamados apócrifos. E o que eram os livros apócrifos? A palavra apócrifo significa escondido ou oculto e refere-se a livros que tratam de coisas secretas e misteriosas. No sentido religioso, significa não genuíno ou falso. Então, era algum tipo de escrito daquela época que não era genuíno, que era falso, se comparado aos livros canônicos, aos livros inspirados por Deus.
Esses livros foram escritos no período interbíblico, ou seja, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, numa época em que não havia mais revelação divina, o que os desqualifica como canônicos. Eles nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico, ou seja, os livros do Antigo Testamento, nem foram citados por Jesus ou pela igreja primitiva. Então, ali nós colocamos o que os desqualifica como canônicos, porque esses livros, como eles não são inspirados por Deus, então eles não têm autoridade para ser a nossa regra de fé e prática. Só os 66 livros inspirados por Deus é que são a nossa norma de fé e prática. Esses outros livros, embora sejam históricos e tenham uma série de questões importantes, depois a pessoa pode consultar mais a fundo, mas eles não servem como norma de fé e prática e não foram inspirados por Deus. Aonde podemos encontrá-los? Os livros apócrifos podem ser encontrados em algumas versões da Bíblia, especialmente na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e na Vulgata. Algumas tradições cristãs, como a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, incluem esses livros em suas Bíblias. Se a gente pegar uma Bíblia católica, esses livros chamados apócrifos estão lá. A nossa Bíblia tem 66 livros. A Bíblia dos católicos tem, se eu não estiver errado, 72, se eu não estiver enganado. Por quê? A Igreja Católica acrescentou esses livros chamados apócrifos e acredita que eles têm algum tipo de inspiração. Nós não. Tá? Isso está mais do que atestado. Então, seguindo, como foi a formação do cânon do Antigo Testamento? Ou seja, os livros do Antigo Testamento, né? Nós não vamos dar detalhes, mas vamos simplesmente sintetizar. O cânon do Antigo Testamento foi formado num espaço de mais de 1000 anos, mais ou menos 1046 anos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta do ano 1491 a.C., como falei para vocês. E Esdras entrou em cena no ano 445 a.C. Esdras não foi o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos, foi Esdras que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando também o cânon encerrado em seu tempo. Então, quando o último livro do Antigo Testamento, ou o cânon do Antigo Testamento, foi escrito, Esdras, que era o responsável, juntou tudo aquilo num volume, ou agrupou todos os livros. Tá? Então, isso aconteceu 445 anos antes de Cristo nascer. Ok? Seguindo. Uma curiosidade. Para os judeus, o povo judeu, as escrituras sagradas são compostas apenas pelo que eles chamam de Tanakh, que correspondem ao Antigo Testamento cristão, organizado de forma diferente. Na semana passada, eu mostrei para vocês a organização dos livros do Antigo Testamento, nesse caso, na nossa Bíblia, tanto o Antigo como o Novo, né? E a organização dos livros na nossa Bíblia é diferente da organização dos livros na Bíblia dos judeus. Alguns livros, por exemplo, 1º e 2º Samuel, na Bíblia do judeu é um livro só. Então, enquanto aqueles livros no Antigo Testamento, os judeus só têm, isso é reduzido para 20 e poucos livros. Por quê? Eles não tiram nada, mas eles unem um livro com o outro, então isso acaba diminuindo o volume. Então, como que a Bíblia de um judeu, que é só o Antigo Testamento, como os judeus não acreditam em Cristo, então eles não têm o Novo Testamento, é só o Antigo. Como que é organizado, ou como ficou organizado os livros o Antigo Testamento, que é chamado de Tanakh? Primeiro ali, Lei, 5 livros, que é parecido com o nosso, né, igual ao nosso. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
Aí muda, ó, profetas, 8 livros divididos em primeiros profetas, tá vendo? Josué, Juízes, Samuel, Reis. Na nossa Bíblia é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas. Na Bíblia dos judeus, não. O conteúdo é o mesmo. Também últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Escritos, 11 livros divididos, são 11 livros divididos em livros poéticos, que é Salmos, Provérbios, Jó. Os 5 rolos, que é Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E os livros históricos, que é Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então a Bíblia do judeu, que é somente o Antigo Testamento, é dividida dessa forma aí. E eles chamam de Taná. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Olha o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, que é a Torá, de Moisés, e nos profetas, que é o Neviim, e nos salmos, que é o Ketuvim. Quando Jesus falou isso para aqueles discípulos, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Ele citou exatamente a divisão do Antigo Testamento da forma que os judeus estruturaram. Então, quando Jesus disse aquilo que estava escrito de mim na lei, nos profetas e nos salmos, ele estava fazendo uma referência direta ao Antigo Testamento e a essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, como foi a formação do cânon do Novo Testamento? Como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, quase 100 anos. Em 100 depois de Cristo, no ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico. Isto motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então, que exigiam provas concludentes da inspiração divina de cada um desses livros. Outra coisa que motivou a demora na canonização foi o surgimento de escritos heréticos e espúrios com pretensão de autoridade apostólica. Trata-se dos livros apócrifos do Novo Testamento, fato idêntico ao acontecido nos tempos do encerramento do cânon do Antigo Testamento. Então, chegando ali próximo do ano 100 depois de Cristo, ano 96 mais ou menos, o último livro da Bíblia, João escreve Apocalipse e coloca lá o amém, ou seja, o cânon do Novo Testamento, os livros inspirados por Deus que servem como norma de regra de fé para nós e para a igreja, por volta do ano 100 todos os livros já estavam escritos, tá? E foi assim que os 2 cânones foram formados, o cânon do Antigo Testamento, com seus livros, e o cânon do Novo Testamento com seus livros. O cânon do Antigo Testamento levou pouco mais de 1000 anos, e o cânon do Novo Testamento, em torno de 100 anos ali. A partir de quando que começou a ser escritos os livros do Novo Testamento? A partir mais ou menos do ano 57, 52, 57. Por quê? No início, os discípulos pregavam e levavam a mensagem de Cristo oralmente. Até porque eu vi um autor dizendo que a preocupação deles era pregar Jesus, pregar, porque eles almejavam que a qualquer momento Jesus voltaria. Então, no início, os discípulos oralmente falavam de Cristo e pregavam Cristo e levavam a mensagem de Cristo às outras pessoas. Só que quando a mensagem da cruz foi se diluindo, crescendo, alcançando mais pessoas, houve a necessidade da escrita. Então, a partir da década do ano 50, o apóstolo Paulo foi o primeiro a escrever. Tá? Embora o nosso Novo Testamento ele comece com Mateus, não foi Mateus o primeiro escritor, foi o apóstolo Paulo, mas isso aí eu vou deixar para que a pessoa pesquise no curso de teologia, né? Senão fica muita coisa. Não vai... Então,
o cânon do Novo, a formação do cânon do Novo Testamento e a formação do Antigo Testamento se deu, resumidamente, dessa forma. E aqui, nós temos um resumo do que falamos até agora. Então, nós temos lá, rolos do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Entre eles, nós temos livros apócrifos do período intertestamentário. Depois nós temos livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, e também livros apócrifos do período do Novo Testamento. Então, caminhando ou tentando entrar ali, se misturar com os livros sagrados inspirados por Deus, nós tínhamos livros que eram fake news, né? Embora fossem, alguns deles sejam livros históricos, onde você pode buscar informação, como em Macabeus e etc., mas esses livros não foram inspirados por Deus. E no Novo Testamento, ainda nós tínhamos um quadro até pior, porque muita gente passou a escrever cartas e colocava o nome de Paulo, e colocava o nome do fulano, como se fosse Paulo que tivesse escrito. Então a igreja teve que começar a fazer essa diferenciação. A igreja teve que perceber isso. Dizem, né, que só existe a moeda falsa porque existe uma moeda verdadeira, né? A gente só precisa perceber qual que é a falsa. E graças a Deus, guiados pelo Espírito Santo, esses homens identificaram as moedas falsas e deixaram-nas de lado. Seguindo, um resumo aí. Cânon do Antigo Testamento, mais ou menos 1046 anos para ficar pronto. E nós temos entre o cânon do Antigo e o cânon do Novo um período chamado de interbíblico ou intertestamentário de 400 anos. Abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Todo mundo abriu já? Amém? Quem não abriu ainda? Mateus 1. A sua Bíblia tem uma página em branco antes? Sim? Os tradutores da Bíblia incluem essa página em branco aí, fazendo referência a esse período de 400 anos aqui. Se você quiser, pode anotar aí. Então, essa página em branco significa um período de 400 anos onde não houve nenhum tipo de revelação divina. Deus não falou, Deus não revelou, como se Deus tivesse se calado. Mas a história, quando a gente vai estudar a fundo, a história mostra Deus trabalhando e guiando todas as coisas, porque estava chegando o momento do seu filho nascer. Então, essa página em branco aí, significa esse período entre os testamentos, tá? Então, olha lá, quando se fala do espaço total de tempo que vai da escrita do Pentateuco ao Apocalipse, é preciso intercalar os 400 anos do período interbíblico ocorrido entre os testamentos, o que dará um total de 1542 anos. Por isso se diz que a Bíblia foi escrita por 40 autores no espaço de 16 séculos. Este é o período no qual o cânon foi completado. Então, quando você ouvir no púlpito, a Bíblia levou 16 séculos para ficar pronta, quase 1.600 anos, é porque a somatória que se faz é essa. 1000 anos para o cânon do Antigo Testamento ficar pronto, 400 anos, que é o período interbíblico, onde Deus não se revelou, que é simbolizado por essa página em branco aí na sua Bíblia e na minha, e mais os 100 anos levados, que foi o período para ficar pronto o cânon ou os livros do Novo Testamento. Amém? Vamos seguir em frente. Agora nós vamos para a tradução e disseminação da Bíblia. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Quem está entendendo o que está escrito aí, levanta a mão. O Eli eu sei, não vai valer. O pastor também sabe? Quem? Quem? O Danilo também, fique calado, em nome de Jesus. Mas olha, vamos lá, o Eli sabe, o Paulo sabe, o Danilo sabe, quem mais sabe? A irmã, como é que é o nome da sua tia mesmo, pastor? A irmã Leninha sabe, Daniel sabe também, né, Daniel? Então nós temos aqui, o Davi sabe também. Então, assim, Marilu sabe também. 5, 6 pessoas, ok? Você foi edificado por essa partitura?
Seja sincero. Foi complicado? Pastor, complicamos a vida dele. E agora? Quem aqui consegue ler? Até agora 6 pessoas conseguiam. Quem agora consegue ler o que está destacado em amarelo ali? Renato já sabe lá. Então já aumentou um bocadinho, né? Certo? Vamos lá então. E agora? Em amarelo. Todo mundo consegue ler? Sim, né? Todo mundo consegue pronunciar isso aí. Fá, 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 fá. Certo? Mesmo que você não saiba as notas, mas ler você consegue. Você consegue dizer fá, 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 fá. Agora, a edificação ficou um pouquinho melhor, porque você está entendendo o que está escrito ali. Antes não. Nesse caso aqui, a maioria nem se manifestou. Mas aqui já melhorou um pouco. Aqui já melhorou um pouco mais. E agora? Todo mundo sabe ler? Agora você foi edificado? Eu acredito que sim, porque você sabe que hino é esse. Você pode pelo menos cantar, alvo mais que a neve, porque todo mundo conhece. Por quê? Aos poucos nós fomos lançando luz e informação, e quanto mais informação, quanto mais fácil a informação vai ficando, e mais clara ela vai ficando, mais fácil para as pessoas entenderem. Quanto mais as pessoas entenderem, mais edificadas as pessoas são. E a tradução da Bíblia tem exatamente esse objetivo. Deus, na sua misericórdia e graça, conduziu todas as coisas para que a Bíblia chegasse até nós, numa linguagem que nós possamos entender e num preço que a gente possa pagar. Porque hoje você encontra a Bíblia a R$20 ou até de graça na internet. Então, o objetivo da tradução bíblica é justamente esse. Os textos estavam escritos em hebraico, com algumas partes em aramaico, grego e etc. Mas usados por Deus, muitos homens foram traduzindo para a língua das pessoas e para a realidade das pessoas. É por isso que nós temos a Bíblia em nossa língua, em tantas versões, como nós vamos pincelar aqui. Então, olha o que essa autora disse, Elizabeth Murriel. Ela disse o seguinte: por que são necessárias as traduções? Sem uma tradução, não aproveitamos o que Deus quer nos dizer. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada afiada. Mas a palavra de Deus, numa língua desconhecida, é como espada embainhada. Não corta, nem penetra, não alcança nossas almas e os nossos pensamentos. Se não entendemos o que diz, não será proveitosa. Somente é penetrante se estiver numa língua que conheçamos. Se as Escrituras nunca tivessem sido traduzidas, será que algum de nós teria salvação por meio de Jesus Cristo? Agradeçamos a Deus pelas traduções já feitas e oremos pelos povos que ainda não têm as traduções. Ali cortou um pouco. Mas os irmãos estão vendo qual a importância da tradução? Se alguém subisse aqui no púlpito e começasse a pregar em hebraico, eu acho que ia dar sono. Às vezes, quem prega ou ensina, acaba tendo um pouco de, até por conhecimento, citar muitas palavras gregas, muita palavra em hebraico, o povo começa a ficar até com a vista meio escurecida. Por quê? Não é errado isso, é correto, porque incentiva os irmãos a buscarem esse aprofundamento na palavra de Deus. Mas, dependendo do tipo do foco, do público-alvo e da comunicação, ela não consegue ter o efeito que precisa. Então, as traduções, elas buscam sempre facilitar. É a Bíblia numa linguagem que as pessoas possam entender. É como falar em línguas. A pessoa que fala em línguas edifica a si mesma. Se eu ficar falando em línguas aqui, em línguas, não estou falando jamais, os irmãos que falam, não é isso, só estou dando um exemplo. Mas o edificado sou eu. Se alguém interpretar, a igreja vai entender. Aí a igreja também é edificada, porque entendeu. A tradução da Bíblia é exatamente isso. Seguindo, pela Bíblia Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo.
Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia da nossa linguagem, bem como do nosso modo de pensar. Se Deus usasse sua linguagem, ninguém o entenderia. Ele, para revelar-se ao homem, adaptou a Bíblia ao modo humano de perceber as coisas. A Bíblia chega a esse ponto para que o homem compreenda melhor o que Deus lhe quer dizer. E o Rodrigo Silva disse o seguinte, eu achei fantástico: a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E é verdade. E às vezes a gente complica demais, né? E as pessoas não entendem. Se o próprio Deus fez isso, a gente então tem que aprender com essa lição. Seguindo, a primeira tradução, eu vou dizer aqui uma questão antes, irmãos, que a tradução da Bíblia é um volume gigantesco de estudo. É muita coisa. Então eu só sintetizei. Sintetizei o máximo que eu pude. A primeira tradução que nós temos é a chamada Septuaginta, que é representada por esse LXX aí, que é o algarismo romano. Qual a importância dessa tradução? Já vou explicar melhor ela. A Septuaginta desempenhou um papel crucial na disseminação dos textos sagrados entre os judeus da diáspora, tornando as escrituras acessíveis em grego. A Septuaginta inspirou várias traduções subsequentes da Bíblia, influenciando a interpretação e a teologia ao longo dos anos. Mas o que é essa Septuaginta? A Septuaginta, comumente designada por LXX, vem do latim Septuaginta, que significa 70. De acordo com Aristéias, escritor da corte de Ptolomeu Filadelfo, o monarca, Ptolomeu Filadelfo, pediu por volta do ano 285 antes de Cristo, antes de Jesus nascer, ao sumo sacerdote judaico Eleazar, que enviasse doutores versados nas Sagradas Escrituras para preparar uma versão das Escrituras em grego, destinada à vasta biblioteca de Alexandria. Eleazar escolheu 72 eruditos, 6 de cada tribo de Israel, que completaram a tradução em 72 dias. A tradução foi feita na ilha de Faros, no porto de Alexandria. A Septuaginta foi amplamente difundida entre as nações, especialmente onde estavam os judeus da dispersão. Os magos que visitaram o menino Jesus provavelmente conheciam esta Bíblia, a Septuaginta. Ela ajudou na preparação das nações para o advento do Evangelho, disseminando as profecias sobre o Messias. A língua grega foi um importante veículo para levar o Evangelho ao mundo. A Septuaginta é a primeira tradução completa do Antigo Testamento, do original hebraico para o grego koiné, e organizou os livros por assuntos, como os temos hoje: lei, história, poesia e profecia. Não há exemplares originais, apenas cópias dela, A mais antiga datando de 325 depois de Cristo. A tradução foi feita aos poucos, começando pelo Pentateuco em 250 a.C. e terminando em 150, só a data ali que eu acabei errando. O que aconteceu? 285 anos antes de Cristo nascer, Ptolomeu Filadelfo pediu que o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, fossem traduzidos para a língua grega. Isso, irmãos, trouxe um benefício gigantesco para a disseminação da palavra de Deus. Então, essa foi a primeira tradução. Por que eles só traduziram o Antigo Testamento? Porque ainda não havia o Novo Testamento. Nós estamos 285 anos antes de Cristo. Então, observe só, em 445 antes de Cristo, Esdras reuniu todos os livros, todos eles já estavam escritos. 285, um pouco depois de Esdras, eles traduziram do Antigo Testamento em hebraico para a língua grega, E o nome dessa tradução é Septuaginta, porque foram 70 pessoas que trabalharam na tradução e fizeram a tradução do Pentateuco em 72 dias. O restante do Antigo Testamento levou mais tempo, mas em 72 dias
ou seja, 2 meses e pouquinho, eles traduziram todos os livros os 5 livros do Pentateuco. Olha que interessante. Por que eu disse que foi importante que o Antigo Testamento ele fosse traduzido para o grego? Justamente por isso que nós vamos ver aqui. Vocês estão vendo a parte em vermelho no mapa? Sim? Faz uma referência à língua latina. Nessa época, o Império era romano, e as 2 línguas, ou 3, mas vamos dizer, as 2 principais do Império era latim, que era a língua do Império Romano, muito falada entre os soldados, muito falada na área do direito, etc. E o grego, que foi deixado como herança de Alexandre o Grande. Então, nós temos essas 2 línguas. Todo esse império que vocês estão vendo aqui, o azul mais escuro, faz referência à influência, ou à zona de influência da língua grega. E toda a parte em vermelho, a influência da língua latina. Mas Deus escolheu a língua grega para que o Antigo Testamento fosse traduzido. E com isso, a palavra dele fosse disseminada. Nós vamos ver o porquê. Observe comigo. O grego de Alexandre o Grande, conhecido como grego koiné, era a língua franca daquela época. Após as conquistas de Alexandre o Grande, o grego koiné se espalhou por todo o seu vasto império, que incluía regiões da Europa, Ásia e África. Essa língua unificou diversos povos e culturas, facilitando a comunicação, o comércio e a disseminação de ideias. O grego koiné também foi a língua em que o Novo Testamento foi escrito, o que ajudou na propagação do cristianismo entre diferentes povos e nações. A influência do grego koiné perdurou por muitos séculos, sendo uma língua muito utilizada tanto no Oriente quanto no Ocidente. Uma língua franca é um idioma utilizado como meio de comunicação entre pessoas que falam línguas nativas diferentes. Esse idioma comum facilita a comunicação em situações onde há diversidade linguística, seja para fins comerciais, diplomáticos, acadêmicos ou culturais. A língua franca não precisa ser a língua nativa de nenhum dos falantes, mas é adotada por conveniência para garantir a compreensão mútua. Historicamente, várias línguas desempenharam esse papel em diferentes períodos e regiões. Por exemplo, durante o período helenístico e romano, o grego koiné era a língua franca do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. No mundo medieval renascentista, o latim foi a língua franca da Europa Ocidental. Nos tempos modernos, o inglês é amplamente considerado a língua franca global, especialmente nos negócios, na ciência e tecnologia. Na época, o grego era a língua franca, assim como o inglês é hoje. Eu posso não falar russo. Se eu falar inglês, chegando lá eu consigo conversar, porque provavelmente nas placas vai ter, siga nessa estrada, estrada tal, em russo e embaixo em inglês. Porque o inglês acaba unificando o planeta todo. Você consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo se você falar inglês. Né? E na época, o grego é que fazia esse papel. Então, Alexandre o Grande, ele foi conquistando o território e foi implementando a cultura helênica, chamada helênica, e isso ele fez através da língua. Ele usou o seguinte plano: eu vou disseminar o grego simples, o grego koiné, o grego popular. Com isso, a minha cultura vai se espalhar em todos os lugares, porque as pessoas falariam a mesma língua. Só que o que Alexandre não sabia, e eu imagino que não soube, é que era a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Porque depois, 285 anos antes de Cristo, Deus permitiu e conduziu as coisas para que o Antigo Testamento fosse traduzido em grego, ou seja, o Antigo Testamento, a palavra dele poderia ser disseminada por todo esse vasto império, porque estava traduzida em grego. E em qualquer lugar onde você fosse, as pessoas falariam grego, que era uma língua franca. Então,
a Septuaginta, ela contribuiu imensamente para a disseminação da palavra de Deus. E, seguindo em frente, eu trouxe esse slogan aqui, que eu vi achei super interessante, aquela escola IASIG. O slogan deles é o seguinte: você, cidadão do mundo. Naquela época, se você falasse grego, você era um cidadão do mundo, porque você poderia falar e ser entendido em qualquer lugar do império e do território, tá? Então esse foi o plano de Deus. Não precisa colocar o vídeo não, viu? Seguindo em frente, eu trouxe um resumo sobre algumas traduções mais importantes e mais faladas. No dia a dia a gente acaba falando, e algumas delas a gente tem acesso, né? Ou a maioria delas. Vamos lá. Texto bíblico, então a gente tem o Antigo Testamento escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. No ano 445 a.C., então, tudo estava pronto. Aí nós temos uma tradução que acabamos de dizer, o Antigo Testamento do hebraico para o grego koiné, chamado de Septuaginta, que se iniciou por volta do ano 285 e foi concluída em 150 a.C. nascer. Depois nós temos os escritos do Novo Testamento, que já foram escritos em grego koiné, que é o grego popular. Pode ver, irmãos, só ressaltando, não foi o grego dos filósofos, que é aquele grego difícil de ser falado. Deus preparou para que a sua palavra fosse escrita, traduzida e depois escrita, o Novo Testamento, em língua popular, que as pessoas conseguissem entender. É o que eu disse anteriormente, quando se entende, você é edificado. Quando não se entende, não tem como ter edificação. Então, o Antigo Testamento foi escrito em grego koiné, por volta do ano 57, ali depois de Cristo, desculpe, tá? Até o ano 100 depois de Cristo. Nós temos no ano 405 depois de Cristo uma outra tradução do texto bíblico chamada de Vulgata, a Vulgata Latina, né? Era uma Bíblia em latim. Depois nós temos a versão alemã, que foi feita por Martinho Lutero. Ele preparou essa versão, essa tradução, traduzindo dos textos originais, ou seja, quando Martinho Lutero fez a tradução, ele foi lá, pegou o texto hebraico, pegou o texto em grego e fez a sua tradução. Mas olha que interessante. Martinho Lutero, o desejo profundo dele era traduzir a Bíblia para o alemão popular, para que todas as pessoas da Alemanha fossem alcançadas e tivessem acesso à Bíblia. Isso foi tão impactante, irmãos, tão impactante, que mudou toda a estrutura da língua alemã. Ela foi impactada, não só com a palavra de Deus, numa língua que as pessoas pudessem entender, mas também a estrutura da língua foi toda alterada a partir desse trabalho maravilhoso. Quando isso aconteceu? Por volta de 1534 depois de Cristo, ou seja, 1500 anos depois de Jesus ter nascido. A versão em inglês autorizada, ou a versão chamada versão do rei Tiago, que comumente nós chamamos de King James, né? Nós temos ela em português para leitura. Ela é diferente um pouco da em inglês, mas é a versão oficial da Inglaterra. Foi publicada em 1611 depois de Cristo. E por fim nós temos a versão em português, traduzida por João Ferreira Anes de Almeida. Pastor, na hora que eu li João Ferreira, eu falei, Madureira estava até na tradução da música. Estou enchendo o saco. Tinha Ferreira até lá. É brincadeira. A versão em português foi, então, uma iniciativa desse homem. Quem foi João Ferreira de Almeida? Se você abrir a sua Bíblia aí nas primeiras páginas, muito provavelmente vai estar assim, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Tá?
E às vezes eles colocam revista e corrigida, revista e atualizada, e etc. Mas na maioria delas está traduzida por João Ferreira de Almeida. Quem foi ele e quando isso aconteceu? João Ferreira de Almeida nasceu em Torre de Tavares, Portugal, em 1628. Emigrou para a Holanda e em 1641 seguiu para Java. Converteu-se em 1642 e começou a traduzir o Novo Testamento. Então ele começou pelo Novo Testamento. João Ferreira de Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa. Ele traduziu o Novo Testamento, concluindo em 1670, e esse Novo Testamento foi impresso em 1681, em Amsterdã. Almeida trabalhou na tradução também do Antigo Testamento até Ezequiel 41, 28, mas ele faleceu em 1691. Tá? Então veja lá que ele começou a traduziu todo o Novo Testamento, mas quando chegou no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 21, infelizmente ele faleceu. E aí, quem deu continuidade à tradução em português? A tradução foi completada por missionários amigos, especialmente o Jacob op de Acker, né? E o Antigo Testamento foi publicado em 1753. A Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira publicou o texto completo de Almeida em 1819. Então, em 1819, nós temos a Bíblia de Almeida publicada por completo. Tá? E o texto passou por revisões em 1894 e 1925. Em 1951, a imprensa bíblica brasileira publicou a edição Revista e Corrigida, que é essa que nós temos e lemos no culto. Por isso que ela... você vê lá, Almeida, Revista e Corrigida. Almeida, Revista e Atualizada, porque passou por algum tipo de atualização, passou por algum tipo de correção. Não a Bíblia, a palavra de Deus, mas a língua, o português da época de Almeida, não é o mesmo português de hoje. Se eu não me engano, tem uma versão da Bíblia, acho que é de 1950, ou até um pouco mais recente, mas quando conta lá em Atos que Paulo, né, ele foi mordido por uma serpente, ela saltou do fogo, uma versão muito antiga falava a bicha. É? Hoje não dá para você usar uma palavra dessa, e os irmãos sabem muito bem por quê. Então a sociedade bíblica, o que ela faz? Ela fica atenta quando existe uma modificação na língua portuguesa, quando precisa-se de uma atualização, quando uma palavra da língua portuguesa cai em desuso, ou quando uma palavra toma um sentido negativo, a sociedade bíblica então faz uma atualização do texto em português, para que a palavra de Deus continue. Ela vai continuar, mas em língua portuguesa continue, né, edificando. Então, esse trabalho é constante. Ele sempre é observado, ele sempre é olhado. A Bíblia foi impressa a primeira vez no Brasil em 1944. De certa forma, não faz muito tempo, né? Que a Bíblia foi impressa pela primeira vez aqui na nossa nação. Embora, antes disso, muitas pessoas chamadas de esqueci o nome deles. Vocês ouviram, né? Esse pessoal, eles traziam Bíblia para o Brasil, tá? E acabavam vendendo aqui. Mas impressa no Brasil, aqui, sabe? Quem tinha da Casa Brasileira? Em 1944. Então, algumas versões aí que são interessantes. E o porquê dessas versões? Irmãos, não se limite, estou falando isso aqui com bastante cuidado, mas não se limite em ler a Bíblia numa versão só. Compre outras versões. Vai te ajudar no entendimento da palavra de Deus. E esse bocado de versões, tem muito mais, ajuda na edificação. E às vezes você lê um texto na Almeida Revista e Corrigida, fala, puxa, esse texto está meio complicado. Aqui eu não estou entendendo. Vai e pega numa outra versão, puxa, é isso que ele está querendo dizer. Com isso você vai sendo edificado. Trouxe algumas versões aqui. Almeida Revista e Corrigida, de 1995. Almeida, que é representada por aquela sigla ARC.
Às vezes a gente vê alguém, um slide, ou pregando, ou lê um texto, está lá. 1 Coríntios 1:1, ARC. Significa que aquele texto, o autor extraiu da versão de Almeida, revista e corrigida. Tá? A RC 69, que é a Almeida Revista e Corrigida de 1969. A TB, que é uma tradução brasileira. Agora, em 2010, saiu uma revisão dela. A RA, que é a Almeida Revista e Atualizada. A SFF, que é a Almeida Corrigida e Fiel. NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. A NVI, que é a Nova Versão Internacional. Ela tem duas versões, a de 2001 e a de 2023. Eu tive aulas com o coordenador da NVI, que é o professor Luiz Saião. E quando saiu, eu coloquei ali para vocês a 2023, ele publicou vídeos, isso está disponível para as pessoas, não recomendando a NVI versão 2023, porque ela tem algumas contradições em português, da forma que foi feita, da forma que foi estruturada. Então, e eu recomendo, porque confio muito no professor Saião, quem conhece aqui sabe, compre a NVI, se você for comprar, mas o texto de 2001, tá? A NVT, Nova Versão Transformadora, e a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Só para os irmãos terem ideia, como esse trabalho, ele é árduo e custa, e está disponível praticamente de graça na nossa mão. A Nova Versão Internacional custou $1 milhão para ser feita. Agora, me diga, quanto as pessoas que traduziram ganharam? Nem um centavo, porque é um trabalho missionário. E a gente vai depois, você compra a Bíblia R$20, R$30, R$40, R$50. Olha o custo que a sociedade bíblica tem para trazer a Bíblia até nós. Alguns comparativos aqui entre as versões. Eu trouxe o texto aí de Gálatas 5, 19 até o versículo 21. Olha que interessante. O mesmo texto em versões diferentes. A ARC, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, írias, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora veja como a Almeida Revista Atualizada diz, o mesmo texto. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Está vendo aqui, que algumas palavras que a Almeida Revista Corrigida utiliza, a Almeida Revista Utilizada usa uma outra palavra. Tá? Facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos ver em outras duas versões. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual. As outras duas dizem prostituição. Está vendo como na NVI já ficou um pouco mais fácil de se entender? Porque a prostituição, quando a gente fala prostituição, o que você pensa? Pensa nas prostitutas? É só isso. Quando você lê em outra versão, o que ele fala? Imoralidade sexual. Aí não se restringe só às prostitutas. Aí você vê que a coisa está ampliando, ou que a coisa é ampliada. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora veja uma outra versão. Irmãos, já deu 9 horas. Vocês me dão 5 minutos mais? Amém? Então veja lá. Posso, pastor? Eu não perguntei para o senhor, né? Obrigado. Eu tenho que perguntar para quem é o líder da igreja, mas para vocês também, né? Lógico. Então, NVT. Quando seguem os desejos da natureza humana, até então nós estávamos falando obras da carne. Quando a gente lê na NVT,
já vai ganhando, vai lançando mais luz. Quando seguem os desejos da natureza humana. E Paulo está falando aí para crente, não é a igreja, o pessoal da Galácia? Não são eles? Então são crentes. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Agora vamos para a nova tradução na linguagem de hoje. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Vocês viram como foi ficando mais fácil, o entendimento vai ficando mais claro? Mas isso a partir da pesquisa de outras versões. Nossa, Robinho, mas onde eu acho isso? Na internet, irmãos, você acha todas essas versões de graça. Tá? Seguindo, dentro do que nós falamos aí de tradução bíblica e tratando do manuseio da Bíblia, né? Nós vamos falar bem rápido sobre referências bíblicas, para que os irmãos possam, na sua leitura, identificar. Então, muitas vezes a gente fala, abra sua Bíblia em Gênesis 1:1. Ou você está lendo uma revista de escola dominical, está lá 1:1. Você fica perdido, o que é? Significa, o primeiro trecho ali, as duas primeiras letras, o livro, a que se refere, que é Gênesis, o primeiro número antes do ponto é o capítulo e o segundo livro é o versículo. Então, como a gente pode ler isso? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ou você também pode ler Gênesis 1:1, Gênesis 1:24, Gênesis 1:25. Também é suficiente. Mas é importante que a gente saiba que faz parte do bom manuseio da palavra de Deus. Uma outra também referência que é muito vista, Gênesis 1, de 1-5. Vocês estão vendo isso? 1-5. O que significa? Gênesis é o livro, o GN lá o livro, o 1 é o capítulo, o outro 1 depois do ponto, lado direito é o versículo, e aquele traço significa ao. Então significa que a leitura é de Gênesis capítulo 1, dos versículos 1, ou do versículo 1 até o versículo 5, ok? E uma outra forma também é quando são versículos intercalados dentro da mesma leitura. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a vírgula significa um E. 1, versículo 1, e versículo 5, e o versículo 6. É assim que se lê, tá bom? As referências bíblicas. Aqui tem um exercício que os irmãos já podem enxergar. Por exemplo, primeira epístola ou carta de João, capítulo 2, versículo 2. Jó, ou seja, livro de Jó, capítulo 2, versículo 2. Ou pode-se ler Jó 2:4, que também é a forma correta. Amém, irmãos? Se eu falei muito, me desculpe, mas que Deus abençoe a vida de vocês. Depois nós vamos disponibilizar esse material. Eu corri um pouco, passei 5 minutos, peço desculpa. Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer ao pastor Marcelo, porque ele está dando a mão e o apoio para esse trabalho que a gente está fazendo. Não só esse, mas todos os outros que a gente vem fazendo aqui na igreja, voltados para o ensino, para o louvor. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Aplausos.